Começa agora Pessoas de Valor na Santa Cília TV e o programa cada semana traz temas interessantes sobre desenvolvimento humano, neurociência, recursos humanos e outros assuntos que são interessantes para a gente discutir, para reflexão. A semana passada a gente trouxe o professor Marcão e o André Reis para falar, por exemplo, sobre pensamento, sobre essa discussão, esse conflito que existe nas redes sociais, né, entre os pensamentos divergentes, né, e as famosas bolhas. E hoje eu estou aqui com uma convidada que é uma amiga, Renata Martins, coach. A gente vai falar sobre gratidão. E aí eu começo então falando gratidão por você ter aceito o convite. Seja bem-vinda ao Pessoas de Valor mais uma vez. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui com você, um amigo querido e alguém que a gente possa bater um papo, e são infinitos os papos sobre esses assuntos, mente, comportamento. E hoje falar sobre gratidão para mim é assim, é muito prazeroso, porque é muito presente na minha vida. Então, assim, eu vou começar falando sobre a gratidão, acredito que sobre os tipos de gratidão, que acredito que possa ajudar muito todo mundo que está assistindo a gente a entender um pouco sobre os tipos de gratidão. Então, a gente tem aquela gratidão que a gente costuma praticar no dia a dia, então que é mais ligado até a gentileza e a educação. Você acabou de sair de um almoço ou de um estabelecimento, de um mercado, e você agradece a pessoa, Que é o mais básico, né? Que é o mais assim, básico. Até é incrível porque às vezes a gente percebe e a gente conhece uma pessoa pela gratidão. Porque você está conversando com uma pessoa, a pessoa sai, né? Ou você fez algo pela pessoa e a pessoa simplesmente não agradeceu, aí a gente já fica com aquela sensação assim, poxa, essa pessoa no mínimo não tem educação, né? Porque a gente espera, né? O Karnal fala um pouco, né, sobre essa questão social do agradecimento. Então, assim, antigamente a gratidão ela estava ligada à subordinação. Então, assim, a pessoa fazia algo para alguém, então eu ficava devendo aquilo para aquela pessoa, então a pessoa agradecia, que é esse primeiro tipo de gratidão. Esse primeiro tipo de gratidão, muito ligado à educação. E culturalmente a gente já espera, né, sair de um lugar, por exemplo, e agradecer. A outra pessoa também espera que você agradeça. E acaba sendo até, vamos dizer assim, uma gratidão quase que num processo automático. Você nem pensa, você já age de uma forma automática. Então, sair de um lugar, muito obrigado, abriu a porta, muito obrigado. A gente está sempre agradecendo, mas esse é já num formato mais, assim, nesse nível de educação. Superficial, vamos dizer assim. Diria que esse tipo de gratidão nem traz todos os processos que o cérebro liga no momento que a gente está falando de uma gratidão mais profunda, que é um pouco que a gente vai tratar aqui no programa. Né? E aí a gente tem um segundo tipo de gratidão, que é aquela gratidão mais pontual. Então, por exemplo, alguém que passou no vestibular. E aí fica super agradecido depois de tanta dedicação, tanto esforço, acabou passando. E ela vem acompanhada, esse tipo de gratidão mais pontual, quando acontece alguma coisa especificamente na sua vida, com uma intensidade emocional. Não é muito forte, ele vem acompanhado de alegria, de euforia, de êxtase, de felicidade. Então, esse tipo de gratidão pontual, a gente depende até de um evento externo, de que algo aconteça na sua vida. Alguém que, por exemplo, está programando a gestação há muito tempo, e aí quando acontece, né, e aí descobre a mulher que está grávida, o pai também, né, que vai ser papai, pronto. Então, é essa gratidão bem pontual e que está sempre acompanhada dessa necessidade de que algo aconteça ali para eu poder agradecer. E aí é legal até falar, né, nesse caso já nesse tipo de gratidão, que já é uma gratidão um pouquinho mais profunda do que aquela do dress code, da educação, que nesse momento a gente já começa a ver processos dentro do cérebro que são bastante, inclusive, regenerativos, né? Porque muitas vezes a gente pode ter a cura pela gratidão, e aí quando a pessoa recebe um presente desse naipe, né, que você falou, uma filha, um filho ou algo muito especial, naquele momento a gente já começa a ver então mecanismos e processos dentro do cérebro diferentes. Totalmente diferentes, porque como vai ter também uma intensidade emocional, então a gente já pode entender que está acontecendo um processo químico que vai aí desencadear N fatores, né? Inclusive no nosso corpo, obviamente. Então a gente vai sentir através dessa euforia liberação de químicas específicas, então de dopamina, de serotonina, de oxitocina, você vai ter uma explosão aí de emoções, né? Então isso gera todo um benefício, porque são químicas muito do bem. Agora, esses eventos são pontuais.
não é? Então aí estou dependendo disso acontecer para eu poder acessar esses estados internos, para o meu cérebro poder despejar essa química do bem aí para eu ter esse benefício. O que significa, assim, para quem está nos assistindo e vendo a gente já começou, né, já no tema, né, a gente empolgado aqui, mas assim, na prática a gente já tem assim uma reação a algum tipo de atividade ou de ação que aconteceu externa, por exemplo, um presente ou uma surpresa e tal. Então aí começam esses processos, mas ainda estimulados por algo que aconteceu, que então esse tipo de gratidão, né? E aí tem um outro tipo de gratidão também. E aí essa é a gratidão que a gente pode chamar de uma gratidão ativa. Já não é passiva como aquela do dia a dia, reativa, né? Então ela é mais ativa, que aí depende de energia, de você colocar foco, presença e ter consciência do que você está fazendo. Então, de determinar, por exemplo, um tempo durante o dia para a prática ativa, assim como a prática de exercício que você determina um tempo do seu dia, né? Então, a prática ativa, ela já vai ter um efeito diferente, um resultado diferente. E isso a gente já tem, assim, diversas pesquisas que comprovam, né, no que nós estamos falando aí da neurociência, do estudo do cérebro, da mente e do comportamento, como isso vai alterar o padrão de comportamento de uma pessoa quando ela passa a atuar e ter essa prática mais ativa. Então eu vou dar... Aí até ia entrar nesse mérito, né, da prática. Assim, a gente, no muito obrigado lá da primeira etapa, que a gente falou mais superficial, é uma gratidão onde você está reagindo a algum tipo de... É quase educação. Aí na segunda eu estou agradecendo, eu estou grato, porque então está acontecendo algo muito especial. E aí então não é uma questão de prática, é assim, de eu reconhecer aquilo. No caso dessa terceira, que é uma prática da gratidão, é trabalhar a gratidão dentro de um processo ativo, aí você diz que tem uma prática, assim, a gente precisa praticar essa gratidão, porque me parece que essa gratidão não vem junto com um presente que você ganhou. Não, essa é aquela que você escolhe. Você determina que você, durante o dia, você vai dedicar um tempo para olhar para aquilo que tem valor na sua vida. Então, olha o nível de consciência. Então, imagina todo dia você parar uns instantes, não é? E a gente tem uma série de exercícios aqui, depois eu vou dar alguns exemplos, mas você parar por uns instantes para reconhecer aquilo que realmente tem valor na sua vida. E que pode ser coisas bem simples, como, por exemplo, usando toda essa fase que nós estamos passando aí de pandemia, por exemplo. Olha aqui, eu já agradeci aqui quando eu sentei e falei, respeitando o distanciamento, eu posso tirar a máscara por alguns instantes. E o que isso representa para mim? Não é? E aí agora eu coloco atenção nisso e agradeço por estar aqui, respirando, agradeço. Por ainda não tive contato com o vírus, ou se tive, foi assintomático. Então, quantas outras pessoas estão passando aí, a gente vem acompanhando. Inclusive, vidas perdidas. Vidas perdidas e, poxa, o impacto disso, não só na sociedade, em todas as famílias, a gente vem passando uma fase realmente que eu, que tenho quase 50 anos, nunca passei por essa experiência. Não é? Então, se a minha avó estivesse viva, provavelmente ela acompanhou algum tipo de pandemia, mas a minha filha, a nossa geração, praticamente a gente é primeiro um registro histórico na nossa geração. Sim. Né? E o que isso representa? Que vem acompanhados de situações como medos, inseguranças e que, pensando também nessas químicas do cérebro que são produzidas aí, isso tudo acaba desequilibrando muito. Você consegue fazer uma conexão assim entre as práticas da gratidão, né? Existem algumas que a gente vai falar no programa, mas principalmente as pessoas que praticam a gratidão, por exemplo, com positividade, você consegue fazer uma ligação de as pessoas que são mais gratas, que praticam a gratidão, elas são mais positivas do que as outras? Por exemplo, uma pessoa grata ser pessimista, acho que é impossível. Olha, é muito difícil uma pessoa que pratica a gratidão, ela ter essa característica pessimista, por exemplo. Porque um dos benefícios da gratidão, dessa prática, que eu diria ativa e consciente, é que você tira o foco daquilo que é um problema, você tira o foco daquilo que poderia ser um peso, difícil, impossível, e você coloca o foco em outras possibilidades.
olha só, então, pensando em química, né, eu vou para um outro lado, né? Então, inclusive, pensando em redes neurais, são outras conexões bem diferentes. Então, eu vou usar o exemplo desse momento da pandemia. Então, é claro que a gente sente muito por tudo isso que nós estamos passando. Agora, por outro lado, a pessoa que pratica a gratidão, ela vai estar sempre pensando assim, por outro lado, que bom que nós agora, né? Que bom que agora nós temos uma vacina, que bom que a prefeitura, o governo tomaram algumas providências de pronto que já ajudaram nesse sentido de combater essa pandemia. Então, que bom que tem soluções, que bom que tem cientistas trabalhando quase que 24 horas aí, incansavelmente, para que tragam uma solução para a gente e que a gente saia logo dessa. Que bom que tem muita gente já se recuperando economicamente, financeiramente. Que bom que a economia está voltando. E aí, de repente, quem está nos assistindo e fica assim, né? Poxa, mas eu estou quebrado, já perdi pessoas, tal, ou seja, a pessoa já tem um monte de revés. São justamente essas pessoas que podem começar a buscar essas práticas, né? Que a gratidão é uma delas. A gente hoje está falando sobre gratidão, mas poderia elencar várias coisas. Por exemplo, a própria meditação em si, independente de ter um foco na gratidão, a gente tem uma forma de começar a mudar essa forma de pensar e aí, inclusive, ressignificar a própria pandemia e ver um momento muito crítico, um momento de perdas e, claro, é um momento difícil, mas também ver oportunidades nesse mesmo momento. Nesse mesmo momento. Então, a gente não negligencia aquilo que está acontecendo. Então, a diferença é que eu não vou colocar um olhar pessimista, porque isso vai me levar cada vez mais para baixo, cada vez mais. Então, uma conexão neural aqui, se eu aciono essa rede neural e penso, nossa, que ruim isso, que difícil, que péssimo, eu vou já acionando e fazendo uma conexão com outras piores ainda. E aí eu entro naquele looping e não saio disso. E aí que é considerado um comportamento pessimista, quer dizer, não vê uma saída, não vê uma luz. E que, em geral, essas pessoas vão se afastando das outras, porque ninguém quer ter uma pessoa como aquela hiena do desenho, né? Que ficava, ó vida, ó dia. Aí, assim, você vai se afastando das pessoas, aí automaticamente isolado. Você vai ficar cada vez mais pessimista e vai indo para uma espiral do silêncio que você simplesmente desaparece. Aí, daqui a pouco, você está na solidão, daqui a pouco, você está já em depressão, né? Com outros agravantes em cima disso. Para mim, eu vejo a gratidão, claro, a gente pode ver dentro de vários aspectos, até a gente, quando faz o Arquitetando Emoções, a gente tem uma das práticas lá da psicologia positiva, que eu não posso aqui fazer spoiler, mas você conhece, né? Mas assim, a gente tem essa coisa da gratidão como uma forma de cura mesmo, né? De busca da cura. Mas para mim, dentro da psicologia positiva, eu vejo a gratidão dentro das forças de caráter e virtude, por exemplo, do Seligman, né? Da psicologia positiva e tal. E aí, por incrível que pareça, a gratidão está dentro da transcendência. E aí me vem lá a pirâmide das necessidades, né? Primeiro eu tenho as minhas necessidades mais básicas, as inatas, que é de repente matar minha sede, matar minha fome e tal. E aí vem para a necessidade de segurança, então vai crescendo nessas pirâmides de necessidade. E a transcendência é a última, né? Porque aí quando você chega na autorrealização, quando você já se sente realizado, aí você vai buscar então uma espiritualidade, uma força maior, o teu eu superior, né? E a gratidão, por incrível que pareça, dentro dessas forças de caráter, ela está alocada justamente nessa força de caráter que é a transcendência e tal. Você vê que as pessoas que estão buscando a gratidão em geral, ou utilizando a gratidão por essa busca, essas pessoas estão mais evoluídas? A gente pode dizer que estão buscando essa elevação? Eu considero que elas estão no momento de despertar a consciência e de mudar a forma como elas percebem a vida, como elas percebem o mundo, como elas percebem a si mesmas, porque é uma mudança significativa. Veja, ou eu estou aqui desse lado, no ó céus, ó vida, ó azar, e aí aqui eu tenho todo um resultado disso, eu vou ter um efeito, né, causa e efeito. Então, se eu penso, sinto e ajo na vida dessa forma, obviamente eu já estou traçando aqui uma realidade que vai ser muito dolorida, difícil, de muita luta, de muito esforço. Agora, se eu dedico um tempo para que eu possa diariamente, porque aí tem que ser um hábito, diariamente, um pouquinho, cada dia, cada vez mais, eu paro aquilo que eu estou fazendo, coloco energia, foco e agradeço por coisas que têm um valor na minha vida, que são importantes, eu já vou para um outro nível. Olha como eu estou percebendo a minha vida.
Então, de novo, a gente não negligencia tudo que está acontecendo. Eu tenho uma consciência, mas é uma consciência que eu diria até meio que racional. Ah, ok. Olha como eu penso. Raramente eu uso a palavra problema. Aqui está bem ligado ao problema, né? Sim. Então, eu tenho um problema e esse problema ele fica difícil, ele fica moroso, ele fica pesado, é muito impossível de eu resolver. Aqui eu olho, com essa ótica eu olho, caramba, aqui eu tenho uma possibilidade de evoluir, de aprender. E depois, obviamente, eu já vou agradecer. Eu já fico até curiosa para saber quem é que eu vou me tornar depois de resolver essa questão. Então, eu costumo sempre dizer... Ou seja, a evolução. A evolução. Então, eu já vou indo para outro nível de consciência, respondendo a tua pergunta. Sim, a gente vai evoluindo aqui. Então, a percepção do mundo, da realidade, ela vai mudando. É uma ótica diferente. Aqui eu tenho uma neurótica. Sabe? Neuro de neuro mesmo, neurótica. E aqui não. Aqui eu tenho uma visão que eu posso, diante dessa situação, usar isso como um impulso, uma alavanca para eu evoluir. E aí eu fico incitada aqui, curiosa para saber quem é que eu vou me tornar. Eu sempre penso, quem vai ser a Renata depois de resolver essa questão? Olha onde eu me levo. Então, eu estou sempre trabalhando essa consciência e diariamente. Até porque essa percepção, de certa forma, vai fazer com que todos os desafios, todas as dificuldades que a gente passe, sejam passos, etapas para a gente estar nessa evolução. E não ver como dificuldade, poxa, só tem problema na minha vida. Que às vezes as pessoas pessimistas ficam assim, poxa, parece que tudo vem ao mesmo tempo, né? Pensando coisa como negativo. Na verdade, as coisas vêm sempre ao mesmo tempo, né? Hoje, nesse momento que a gente está aqui, que você está assistindo esse programa, estão acontecendo milhares de coisas no mundo, inclusive na sua vida. E aí você está tendo a oportunidade de nos ouvir e talvez impactar de alguma forma a tua vida. Eu vou chamar um intervalo rapidinho aqui no Pessoas de Valor. A gente volta em 1 minuto. Muita gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre, preservar a vida. E pode escrever, para 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado. Estamos de volta com Pessoas de Valor e hoje a gente está aqui com a Renata Martins, que é uma coach, uma terapeuta, uma pessoa muito especial. Aí eu queria trazer para esse segundo bloco, para a gente ser um pouco mais pragmático, por quê? Porque às vezes as pessoas estão assistindo e falam, tá, para gratidão, mas eu agradeço o porteiro, eu agradeço o meu companheiro, minha companheira, tal, ou no segundo instância, eu agradeço o meu filho, minha filha, mas a gente está falando aqui de um tipo de gratidão que é quase a terapia da gratidão, quer dizer, uma coisa um pouquinho mais profunda ou muito mais profunda. Traz para as pessoas aqui um pouquinho essa questão das práticas da gratidão. A gente tem uma que eu gosto bastante, que é a Carta da Gratidão, né? E aí a Carta da Gratidão é uma dinâmica onde você vai escrever uma carta para alguém agradecendo essa pessoa. Agora, quais outras práticas, assim? Porque existem até meditações, né? Respirações que a gente faz. Práticas. Mas eu vou pegar esse exemplo que você trouxe dessa prática, porque é uma prática consciente. Você determinou
um tempo do seu dia, parou, falou, eu vou escrever uma carta para minha filha, eu sei que ela não vai ler agora. Agora, quais são os efeitos disso? O que está acontecendo dentro do teu corpo? Então, nesse momento, olha que interessante. Então, terapeuticamente, quais são os efeitos, os benefícios? Você está controlando a tua ansiedade, porque você está no momento presente. Isso já é um ganho imensurável. Hoje, com tantas distrações, a gente se manter presente. Então, estou presente, escrevendo aqui uma carta de agradecimento. Então, eu estou estimulando também a minha parte cognitiva. E por isso essa parte da prática, quem está aqui assistindo é caderno, caneta na mão, senta ali e vai escrever. No momento que você está escrevendo, está estimulando essa parte cognitiva que está fixando isso como um exercício. E aí todo o processo está acontecendo, esse processo químico, que a gente está experimentando aqui químicas que são químicas muito do bem, que eu costumo dizer. Sim. E aí o que mais de benefício que a gente tem só nesse exercício? Então, além de estar estimulando toda essa parte química, eu também, nesse momento, eu não estou nem desejando algo que eu não tenho e nem também olhando para o passado. Então, quer dizer, eu não estou nem presa num tempo e nem no outro, eu estou aqui na minha realidade. Então, esse é um dos maiores que também é uma armadilha, né? Até fazer um contraponto, né? Que, na verdade, quando você tem esse exercício de focar ali, até o mindfulness, né? De você estar ali naquele momento presente fazendo a carta, você tira um pouco o que muitas pessoas fazem, que é ficar pensando o que não tem. O que não tem. Né? Poxa, eu não conquistei isso, poxa, eu tinha uma pessoa na minha vida que já foi, quer dizer, a gente fica pensando só nas perdas, e aí no momento de pandemia é muito comum as pessoas caírem nessas armadilhas, de ficarem assim, poxa, eu não posso sair, eu não tenho relacionamentos, olha só, eu podia jogar, agora não estou jogando bola, ou seja, ficar pensando nas coisas que perdem na pandemia e não pensar, por exemplo, vamos agradecer o que você tem nesse momento. Aliás, quem tem o hábito de reclamar, uma das formas de substituir isso é, ao invés de eu reclamar, pelo que eu posso agradecer. Entende? Então, essa é uma boa prática para quem está assistindo, né? Já faz parte da prática. Que não precisa nem de caneta, né? É só você estar exercitando isso o tempo inteiro. Você está lá, de repente, no trânsito, num transporte coletivo e pensar assim, poxa, que droga, né? Eu estou aqui nesse momento, no trânsito tudo parado e tal, mas pensando assim, poxa, vamos lá, vamos fazer esse exercício no trânsito de pensar o que você pode agradecer naquele momento de você estar naquele espaço. Momento, exatamente. Então, se você está convivendo com alguma pessoa que reclama muito, uma outra dica é essa, traduz, diz, por outro lado, então leva sempre para o outro lado. E esse para o outro lado você já entrou no exercício. Que aí vai levar essa pessoa a refletir, tá chovendo, mas olha que benefício. Entende? Por outro lado, cria um gatilho e aí você já corta essas sinapses aí, essas redes neurais, o cérebro dá tipo um tilt, né? Uma espécie de tilt, e você passa a pensar de outra forma. Um outro exercício que eu gosto muito é o Diário da Gratidão, que a gente estava falando antes daqui de gravar o programa. Então, o Diário da Gratidão é muito simples, você pode ter um caderno, e aí deixa de preferência do lado da tua cabeceira ali da cama com uma caneta, tudo fácil para que você possa ter acesso, porque é para criar um hábito, então tem que deixar ali muito pronto, muito próximo. E aí você vai abrir esse caderno todos os dias, vai parar. Olha só, lembra? No momento que eu paro, eu estou dedicando um tempo e tudo está acontecendo aqui dentro do meu corpo, isso está sendo metabolizado, esse tempo que eu parei. Significa que eu vou colocar o foco aonde? Naquilo que tem valor. Então você vai escrever 3 coisas pelo que você é grato no dia. Já é à noite, está à noite, eu vou dormir, 3 coisas. Agora depois você vai justificar. Por que você é grato? E aí que entra essa parte cognitiva, que eu vou estimulando aqui o meu cérebro a pensar, né? Então eu vou até para traduzir as tuas próprias competências, né? Porque assim, se você é grato por aquilo e aquilo aconteceu contigo em determinado momento, porque aconteceu, aí você começa a pensar que na verdade teve a tua intenção também naquilo. Teve a intenção e eu paro para pensar. E é esse parar para pensar que aqui é onde essa magia acontece, né, dos benefícios da gratidão. E no final, o que eu sempre falo, né, o Diário da Gratidão é um grande relatório do teu ano, porque quando você chega lá, passa um tempo e aí você vai olhar, né, tudo aquilo que você esquece, fala assim, nossa, quanta coisa boa aconteceu. E aí se você, de repente, não fez isso na pandemia, mas começasse a fazer agora em 2021 e pegar esse finalzinho da pandemia, olha quanta coisa bacana que aconteceu, de repente, durante esse período e que você simplesmente não notou, porque não
não tinha esse exercício. E esse exercício é justamente destacar as coisas que realmente são importantes e não as coisas chatas, né? Por exemplo, furou o pneu, né? Você tem que agradecer de ter um carro, de repente, para ter furado o pneu. E aí você começa a ter um olhar que a gente às vezes até fala, um olhar meio poliana, né? Meio bobo sobre as coisas. Na verdade, a gente está colocando amor nas coisas que a gente faz. E aí muda bastante. E essa ótica. Não é? E aí, olha só, tem um exemplo bom usando esse do pneu. Veja, acontece uma coisa ruim na sua vida naquele dia, uma. Perceba quanto tempo que você fica preso, parado, olhando para aquela coisa ruim. Por exemplo, furou o pneu. Você vai falar isso várias vezes ao dia. Putz, hoje você não acredita, eu saí de casa atrasado, ou na hora ali e furou o pneu. Aí você coloca essa carga, né? Me furou o pneu. E aí eu tive que esperar, e aí o seguro não veio, aí eu perdi a hora. E olha, uma coisa desencadeia a outra. Agora, se eu estou ali com essa ótica, já tenho essa ótica de ressignificar e de mudar o sentido e muda a percepção, eu falo, poxa, furou o pneu. Porém, eu consegui resolver a tempo e cheguei na reunião e ainda tenho o carro. E às vezes isso pode até, né, não falando assim em intuição, poxa, respeita, é aquele tempo ali, se aconteceu ali, foi como foi. E aceitar isso e não ficar colocando ênfase. Então, além de você diminuir essa questão de parar de reclamar, que você ficaria reclamando, esse evento ele tomaria uma proporção do teu dia, um tempo do teu dia enorme e você já cortou ali e colocou o foco em outra questão muito melhor. Agora me fala você no teu cotidiano, como que você, logicamente, tem atendimento, você tem feito muitas coisas em company, que eu já sei, né? A gente conversou nos bastidores. Para as pessoas que estão nos assistindo, como que está a tua agenda? Como que, tem alguma novidade que você possa trazer para o telespectador do Pessoas de Valor? Eu estou aqui já em estado de graça. Porque você sabe, eu vim de São Paulo, hoje Santos é a minha cidade, eu fui super acolhida, aliás, você foi a primeira pessoa que me abriu todas as portas aqui. E eu sempre falo, minha eterna gratidão ao Ari. Que era o vértice, né? Na verdade, a gente se conheceu através de um vértice bastante importante para nós dois, né? Sim, exatamente. Que, para quem não sabe, o Ari foi professor da minha filha na faculdade. Que tá aqui por aqui. Né? E a gente já começou essa relação com esse vínculo, não é? Uma pessoa que minha filha admira muito, e aí eu me aproximei e abriu muitas portas aqui em Santos, eu sou eternamente grata. E hoje eu estou com um projeto social aqui em Santos, focado no coach para adolescentes. Então, adolescentes que não têm acesso, né, a esse tipo de ferramenta, de recursos. E o meu grande objetivo é a gente abrir aí a mentalidade desse jovem, sabe, que está ali, que tem alguns limites, e através do processo do coaching vocacional, que vai ajudar esse jovem a se conhecer melhor, ele poder ter também uma perspectiva de vida diferente e ter um impacto ali na vida dele. Então, ele se conhecendo, ele sabe que, por exemplo, ele pode fazer um curso técnico específico naquela área, ou a gente conseguir, através... Santos tem isso muito de bom, né? A gente começa a se aproximar das pessoas e um vai ajudando o outro, e de repente esse jovem... Inclusive, Santos é conhecido como a cidade da solidariedade, né? O Ricardo Orliano, o Alexandre Alonso, o pessoal do Rotary sempre fala, né, que Santos tem essa característica mesmo, né? De a gente... o Santista é solidário, né? A gente tem muito, inclusive, quantidade de entidades que ajudam, tal. Você mesmo já foi contaminado agora, né? Pelo Santista, né? Já está fazendo esse trabalho social também. Acho que todos nós, né, acabamos fazendo alguma coisa sempre. Por fazer parte da história desses jovens e ajudar eles a ter assim, uma perspectiva de vida diferente. E o mais legal, a gente observa ali o impacto que isso pode gerar, porque esse jovem, se ele tem um direcionamento, ele tem acesso a um curso técnico ou até uma faculdade que a gente possa conseguir uma bolsa, algo para ele nesse sentido, olha o impacto disso na sociedade, quer dizer, então a gente vai aí propagando bem e aí ajudando esse jovem a pensar também de uma forma diferente. E com certeza, não tenho a menor dúvida que esses exercícios de gratidão também vão estar ali presentes no dia a dia desse jovem, que está mergulhado ali muitas vezes em questões, numa angústia, em questões também sociais ali que envolvem grandes desafios. Veja, não usei o problema, grandes desafios aqui, e ajudar esse jovem a perceber isso como uma oportunidade. Então esse aqui
é a grande bênção que está acontecendo nesse momento na minha vida. Perfeito. Obrigado também, Renata, pela sua presença. Sim. Agradecer a Vitória que está aqui nos bastidores e que fez essa ponte, e os novos que vão chegando na família, né? E aí, falar para você que o programa Pessoas de Valor está lá no site, esse e as versões anteriores também, se você quiser assistir qualquer episódio. E lembre-se de assistir os outros programas também da Santa Cília TV. Todos os dias, segunda a sexta, às 19h30, tem o Caderno Regional, que é o melhor telejornal da sua televisão, onde você fica sabendo tudo o que acontece aqui na região. Gratidão, fique com a programação da Santa Cília TV.